Fala galera, Vlad na área, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o setup mais famoso que existe, chamado 123 de compra. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai usar ele usando Screening, pessoal, a melhor forma de você encontrar os melhores ativos dentro desse setup, beleza? E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o código para a gente conseguir programar ele e a execução para que a gente consiga encontrar os melhores ativos. Tamo junto, bora pro vídeo. Beleza, pessoal, vamos lá. Para quem não conhece o Screening, ele é uma excelente ferramenta que tem aqui no Profit Chart, que possibilita que a gente faça uma verificação dos melhores setups que a gente consegue no mercado, né? Você pode programar o seu, mas se você tem interesse em programar aquele que já tem uma estratégia, já tem uma estatística pré-definida e é comprovadamente funcional, ele tem resultado positivo, né? A expectativa dele matemática é positiva, você pode usar a ferramenta Screening, que você pode configurar para que ele te dê as condições dado o setup, e você pode configurar aqui e ele te dá o papel que está dando esta condição. Então, sem enrolação, pessoal, eu vou configurar aqui. Eu cliquei no botão aqui ao lado, abriu o gerenciador de filtros do Screening, que eu vou criar um novo Screening, pessoal. Eu vou colocar o nome dele aqui de 123 de compra e já vou configurar aqui ele, beleza? Uma vez que eu vou configurar ele aqui, basta eu dizer que, para quem não sabe como funciona o 123 de venda, eu tenho no gráfico uma mínima, depois uma mínima mais baixa no próximo candle e no candle seguinte uma mínima mais alta. O setup se dá no rompimento desse terceiro candle, onde se encontra a sua mínima mais alta, dada as condições dos candles anteriores. Então eu vou começar aqui colocando a mínima do candle atual. Ela tem que estar maior do que o candle anterior, maior do que a mínima do candle anterior. Eu vou colocar aqui como entre colchetes número 1. Se eu não coloco nada, é o candle atual. Se eu coloco entre colchetes número 1, é o candle anterior. Eu posso colocar, se eu quiser aqui, colchete 0, que dá a mesma coisa. Vou adicionar mais uma condição, que eu quero que a mínima do candle anterior seja menor do que a do candle anterior a ele. Menor do que a mínima do candle anterior a ele. E aqui, pessoal, eu vou colocar mais duas condições. Eu quero que o meu fechamento esteja acima da média de 8 após o seu fechamento e esteja acima da média de 80. Fazendo essas condições, pessoal, eu entendo que nós estamos numa tendência de alta. Quando eu botar para salvar aqui, o Screening ele vai me mostrar todos os papéis que vão estar dando esta condição, galera. Eu botei aqui, ó, período de 1 dia, gráfico diário e boto aplicar. Ele vai colocar aqui para mim todos os ativos que estão nesta condição, beleza, pessoal? Se eu colocar aqui o IBOV, ele vai colocar para mim quem está dentro desta condição. Vocês estão vendo que, de acordo com o nosso mercado atual, os papéis eles não estão dando nenhum tipo de condição de 123 de compra neste momento. Se eu colocar aqui todos os ativos da bolsa, ele vai mostrar aqui para mim que não tem no momento nenhum. Se eu colocar aqui um período diferente, uma semana, ele já está me dando aqui o gráfico diário, não me deu nada, mas o gráfico semanal, ele me deu aqui 3 ativos que estão dando esta condição. Vamos lá dar uma olhada. BBSE, aqui galera, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Aqui nós estamos dentro de uma tendência de alta. Se eu colocar uma média aqui de 8 períodos e colocar uma média aqui de 80 períodos, a gente vai ver que nós estamos em uma tendência clara de alta. Média de 8 períodos, média de 80, ambas estão subindo. Aqui coloquei média exponencial de 80. Vou colocar aqui uma cor mais chamativa
temos uma média de 80 subindo, temos uma média de 8 subindo. Você vê que o preço ele fechou mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Esse aqui é o setup que se recomenda para 1, 2, 3. No rompimento desta máxima, nós teremos então a configuração sendo realizada, certo, pessoal? A partir daqui, a gente faz o tamanho do risco, que é a mínima do menor candle, coloca 1.61. Esse seria o alvo aqui em 39,84. Beleza, pessoal? Então, você vê que no gráfico semanal, o screening que a gente acabou de configurar, ele está funcionando, galera. Ele acabou de dar uma condição aqui e acabou de me dar que eu tenho disponível no BBSE3 uma condição de compra caso venha a romper a máxima desse candle que fechou essa semana. Então, como eu havia prometido, eu vou configurar aqui para vocês o código, né, para quem quer fazer esta configuração aqui, para a galera que quer saber estatística e colocar no gráfico o ponto de compra, igual aconteceu isso daqui, ó. Algumas semanas atrás no próprio BBSE3 eu tive uma mínima, uma mínima, uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta. No rompimento da máxima desse candle que fez a mínima mais baixa, aciono a compra do setup e marco 1.61 do tamanho da mínima e eu encontro ali o meu ponto. Como eu configurei no programa para fazer 100% na saída, ele colocou aqui 100% na saída. Mas o ideal é você ter pelo menos 1.61, 1.41, 1.61 para cima, tá, pessoal? Que aí vocês vão ter uma relação de risco-retorno muito melhor. Vamos configurar então. Eu vou colocar aqui, ó, estratégia, editor de estratégias. Vou criar uma nova estratégia aqui e vou configurar aqui para vocês. Estratégia de execução. Ele já me abriu aqui a opção e eu vou configurar aqui para vocês a estratégia para vocês fazerem a programação, colocar no editor de estratégia de vocês. E eu vou deixar esse código aqui lá no meu Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que aí vocês podem copiar para vocês ou vocês podem copiar aqui direto da tela. Então, pessoal, eu vou criar uma variável chamada alvo, vou criar uma variável chamada stop loss, que essas duas terão float. Elas serão identificadas como float. Eu vou iniciar aqui uma condição if, se eu estiver comprado, né? Buy position. Se a minha condição de buy position for 0, eu inicio com um próximo if, que é a condição do 1, 2, 3 de compra. Então eu vou colocar aqui em inglês, tá, galera? Mas pode ser também em português, não tem problema algum. Dá para misturar aqui que não tem nenhum tipo de problema quando a gente configura. Eu posso colocar aqui mínima anterior menor que a mínima dos dois últimos candles e a mínima atual menor que a mínima anterior. Eu vou colocar aqui que eu quero dentro das médias ascendentes de 8 e 80. Eu vou colocar aqui que eu quero a média de 8 em seu fechamento maior que a média de 80 em seu fechamento. Eu quero que o fechamento seja maior que a média de 8 em seu fechamento. Vou colocar aqui fechamento para ficar mais fácil. Eu quero que o fechamento seja maior que a média de 80 no seu fechamento. Nestas condições, eu vou colocar uma compra. Eu vou acionar uma compra, um buy stop na máxima. Na máxima, vou colocar a configuração do meu stop loss. Ele vai ser a mínima do meu candle anterior, que foi o candle que acionou o setup. E vou colocar o meu alvo, que ele vai receber a minha máxima menos a minha mínima vezes o tamanho que eu quero de alvo. Eu quero 1.61.
61 mais a minha máxima e vou fechar a minha condição. Após isso, eu vou criar aqui, se eu estiver comprado, by position igual a 1. Eu vou colocar aqui para sair da posição, colocando as condições de stop loss. Ele vai sair ao dar a minha condição de stop loss, ou ele vai sair sell to cover stop na minha condição de alvo, que foi aonde eu configurei ali dentro da minha condição de compra. Beleza, pessoal? Então eu vou finalizar aqui a abertura que eu fiz aqui do begin and begin end. Vamos testar aqui para ver se está funcionando. BBSE, que foi aquele que eu estava testando, vamos ver se ele está funcionando. Vamos executar aqui. Ele está me dando algum erro aqui, deixa eu ver. Eu estou colocando aqui média exponencial. Média exponencial. Beleza, vamos testar. Aqui, pessoal, eu tenho... Vamos verificar se ele está funcionando. Aqui eu tenho 1, 2, 3 que não é muito interessante, mas ele funcionou. Eu tenho uma mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. No rompimento do candle que fez a mínima mais alta, aciona o trade. Eu tenho um risco de aproximadamente R$1 e ele buscou R$1 aqui, galera. Então, ele está colocando aqui um alvo de 1.0. Eu pedi aqui 1.61. Então, se eu colocar aqui um alvo de 1.61, eu teria que ter basicamente o valor que ele está me dando aqui do candle que acionou. Então, se eu quiser o candle que tenha a mínima dos dois anteriores, eu coloco aqui mínima do candle anterior, aí sim, vezes 61. Se eu botar aqui para testar novamente, pronto, aí sim está 1.61. Ele pega o tamanho inteiro do candle e me dá 1.61. Vocês viram aqui que ele já ajustou o alvo, beleza, pessoal? Então, funcionando aqui o gráfico, vamos para o que interessa, pessoal. Vamos ver se o gráfico diário, o Banco do Brasil Seguridade BBS3 tem uma boa expectativa matemática. Se a estatística dele para esse tipo de setup é válido ou não. Lembrando sempre, galera, sempre que vocês forem usar algum setup, testem no ativo que vocês querem operar. Não saiam operando só porque alguém falou que ele é funcional, que ele é validado. Teste sempre no ativo que vocês querem operar, porque muitas das vezes o setup ele pode ser bom, ele pode ser funcional, ele pode ser validado, mas no ativo que você quer operar talvez ele não seja bom, ele não tem uma boa expectativa, não tem uma boa estatística para comprovar que ele seja bom. Então é sempre interessante vocês testarem. Vou colocar aqui um período de 10 anos para ter uma boa base, 2012, 2013 até 2023. Vamos ver aqui se ele me dá essa base maior. Já percebemos que não existe uma boa expectativa aqui no BBSE. Se eu for colocar um outro ativo, deixa eu colocar aqui 2012, 2023. Deixa eu ver se no semanal o ativo ele é interessante. Também não é interessante. Então, vamos pular para o próximo. Vamos ver aqui Tube 4. No semanal, não é interessante. No diário, também não é interessante. Vamos ver um ativo aqui que seja legal. BBS 3. Não é interessante. BBAS3 semanal teve um lucro, teve um certo lucro aqui. Então vocês já estão vendo que é importante testar qual tipo de ativo
vocês vão operar. Vocês estão vendo aqui que no gráfico semanal o BBAS3 teve uma estatística que entregou um pouco de lucro. Não foi muita coisa, mas ele deu um retorno sobre o capital de 4%, né? Fazendo uma estatística 11 anos. Então, vamos verificar aqui se a gente encontra algum outro ativo aqui que possa vir uma condição melhor. A BEV, BBAS3, B3AS3, não. BBAS3 a gente já tinha visto. BBDC4 não. BRAP não. CSNA ok, mas não deu tanto resultado interessante, apesar de positivo. Vamos ver aqui se tem mais alguma boa. Ecor, CFSA, GGRBE4, LRI não, Magalu. Magalu, apesar de uma tendência de baixa, nos momentos que Magalu fez a sua tendência de alta, foi bem interessante, entregou um belo resultado, 37% de lucro. Vamos ver no gráfico diário. O gráfico diário quase 0 a 0, mas chegou a entregar um bom resultado. SUSB no gráfico semanal deu um resultado bem interessante, 21% de lucro. Então, para quem acha interessante esse setup, testem, pessoal, testem os ativos que vocês querem operar. Aqui no gráfico semanal de SUSB, o setup ficou interessante com um resultado bem legal, fator de lucro 1,61. Beleza, pessoal? Se eu colocar aqui o diário, vocês vão ver que não é interessante. Então vocês podem testar aqui no mais variado time frame que for do interesse de vocês. Eu estou testando aqui gráficos maiores, semanal e diário, mas vai de cada um. Beleza, galera? Então esse vídeo aqui foi especificamente para mostrar para vocês o setup 123 de compra, as condições que a gente usa para usar no screening e o código aqui que eu vou deixar para vocês copiarem lá no meu Telegram. Dá uma olhadinha aqui no código, no link que eu vou deixar aqui na descrição, para vocês copiarem lá e fazer os próprios estudos de vocês. Beleza, pessoal? No mais é isso, eu te agradeço. Deixa esse like aqui pelo trabalho que deu nesse vídeo que eu fiz para vocês. Se inscreve se você não é inscrito, fortalece bastante e vai me ajudar muito ao YouTube entender que esse conteúdo agregou valor para você. Beleza? Obrigado mais uma vez. Tamo junto, até o próximo vídeo.